2025 a gente não pode fazer os mesmos erros de 2024. E nessa caminhada, o que eu aprendi? Que todo ano nós colocamos mais pressão no jogo. E se a gente não entrega o nosso melhor, a nossa família não prospera, a nossa casa não prospera e ninguém vive o extraordinário na nossa vida. A palavra de Deus fala que aquilo que eu planto, eu colho. Se eu planto trabalho sem negociar princípios, eu colho prosperidade. E se você quiser viver o extraordinário em 2025, não existe outra forma. A gente não vive num mundo cor-de-rosa que lá fora alguém vai dar algo para você. Temos que iniciar 2025 colocando muita pressão. O crescimento nosso, ele é atrelado ao desconforto. Tudo que está muito confortável começa a mudar, porque você começa a cair se está muito confortável. Muitos, tá bom, cara, zerei o game nada, tá amarrado em nome de Jesus, irmão. Eu vou continuar crescendo, vou continuar prosperando, vou continuar comprando coisas melhores. Por quê? Porque o que eu entrego é para o crescimento. Por que na primeira dificuldade você para? Por que você parou de entregar o melhor pela tua família? Cara, lê João, Mateus, Marcos e Lucas. Jesus era constante. Ele era constante, ele era apedrejado, ele era humilhado, ele era escorraçado, ele não parava. Ele estava com movimento e sendo constante. Foi Jesus que nos ensinou o grande segredo do sucesso, do crescimento, da prosperidade e da vitória. A constância e o volume, ele só vai ser explosão, cara, se você tiver muita pressão no jogo. É a pressão que vai mudar o nosso jogo, gente. Porque quando eu tenho constância com volume, sem negociar princípios, a minha família começa a sonhar, a minha família começa a prosperar. Eu e minha esposa começamos a honrar nossos pais, nós começamos a honrar pessoas. Em 2025 nós vamos ter que ser forte. A gente vai ter que aprender a dizer não para aquilo que não vai a gente crescer, prosperar e vencer. A gente vai ter que ser forte e corajoso para sair de algumas mesas. Cara, a prosperidade tem que sentar numa mesa de gente mais forte que você. Você tem que escutar gente mais rica que você. Você tem que escutar gente mais inteligente que você. Você tem que escutar pessoas que vão te dar direção de vida. Nós vamos sair do Egito e entrar numa terra que emana leite e mel. A escolha é minha e tua. A escolha de levantar às 5h30 da manhã para vir chegar 8 horas da manhã no escritório é minha. Eu sou o homem da minha casa. Não deixe de falar das palavras do livro da lei e de meditar nelas de dia e de noite. O sucesso não tem nada a ver com Filipaca Sayuri. O sucesso é o posicionamento de um homem e de uma mulher que não negocia aquilo que Deus entregou para nós. O sucesso, a gente não existe eu negociar ou errar o certo, cara. Aonde eu estiver, eu vou falar de Jesus. E muitas vezes eu não preciso nem falar. Meu exemplo vai falar. A pessoa vai andar com a gente e vai ver que nós temos algo diferente. Nós somos milionários, sim, só que nós não negociamos. O imposto é para ser pago, o salário é para ser pago. Cara, é tudo em dia, não devemos nada. Eu imagino o medo que Josué tinha. Eu também tenho medo. Só que eu aprendi que a coragem e o movimento é junto com o medo. O dia que eu perder o medo, já não é mais o Espírito Santo me guiando. Só que eu aprendi que eu tenho que fazer com medo. Só que a gente não pode parar. Eu acredito que Josué estava morrendo de medo aqui. E Deus dando direção para ele. Por isso que Deus repete 3 vezes: seja forte e corajoso. Seja forte e muito corajoso. Seja forte e muito corajoso. Porque o cara estava com medo, irmão. Ele ia entrar numa terra que tinha gigantes. Ele entrou numa terra que era fortificada. Ele entrou numa terra que tinha muitas dificuldades. Só que Deus era com ele. Só então os seus caminhos prosperarão e você será bem sucedido. Não fui eu que ordenei a você. Seja forte, corajoso, nem se apavore, nem desanime, pois o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar. Eu declaro sobre a sua vida com autoridade, com o nome de Jesus, que por onde você andar em 2025, você vai ser forte, você vai ser corajoso, a tua família vai prosperar, você vai realizar sonhos, você vai ver o extraordinário de Deus. E quem crê e acredita e vai fazer, dá a melhor salva de palmas a Deus.
Sejam bem-vindos, campeões, a mais um Explosão Cast. E hoje o Explosão Cast ele tá diferente. Nós estamos com o nosso primeiro consultor de vendas aqui no estado de São Paulo. E nós vamos contar um pouquinho a história dele, vamos contar um pouco tudo aquilo que ele já viveu com a gente e é muitas coisas. Antes de tudo, gente, curte a gente no Instagram, compartilha a gente no YouTube, vai no Deezer, Apple Music, Spotify, segue a gente lá e compartilha para o máximo de pessoas possível. Aqui no Explosão Cast, não é verdade, meu amor? A gente só compartilha histórias reais, pessoas que cresceram e prosperaram e venceram e vão vencer muito mais ainda. Eu tô com a mulher mais linda do meu mundo, do meu lado, a minha esposa maravilhosa. Te amo, minha linda. Sejam muito bem-vindos a mais um episódio do Explosão Cast e hoje nós estamos com o Marcos Correia. O Marcos, 46 anos, é gestor da unidade Campinas, ingressou na empresa em março de 2019 e em um momento difícil da sua vida, mas encontrou na companhia, especialmente no apoio do chefão e da chefona, uma nova chance. Com fé, determinação e muito aprendizado, Marcos transformou sua trajetória pessoal e profissional, conquistando resultados e uma nova perspectiva de vida. Hoje é grato pela oportunidade, mantém firme sua lealdade e considera a Demicon sua verdadeira família. Seja muito bem-vindo, Bem-vindo, meu irmão. Obrigado, chefão, obrigado, chefona. Gente, o pessoal apelidou a gente de chefão, de chefona há muitos anos e ficou, sabe? Marcão, deixa eu fazer uma pergunta para você, já iniciar com essa pergunta. Como que você chegou na Ademicon? Como que eu cheguei, chefão? Eu cheguei em 2019, em março de 2019. Foi um convite do pastor Ricardo que ele fez para um pastor da igreja que eu congregava, pastor Rogério. Aí eu fui nos treinamentos, cheguei todo arrebentado, todo destruído, não sonhava. Você teve muito trabalho, a chefona também. Sempre tenho ainda, né? Certo. Muito. Ele não vai acabar. E foi assim, eu sempre quis uma empresa, eu orava, tive um processo muito, o Senhor me tirou de vários lugares e eu sempre orei para um lugar que eu conseguisse honrar a minha família, que eu conseguisse ter um salário, tanto da minha mãe, abençoar minha mãe, cuidar da minha mãe, da minha família, do meu filho. E eu sempre orava por isso. E na Demicon foi onde eu encontrei esse caminho. Foi onde eu encontrei e graças a Deus e graças a vocês eu consegui chegar onde eu cheguei até aqui. Há quanto tempo você está com a gente já? Vai fazer 7 anos, chefão. 7 anos? 7 anos. Muito tempo, né? O Marcão tá numa foto na unidade Moema, quando teve o primeiro treinamento de contratação. Não era nem um treinamento, era uma reunião de contratação, que até foi uma conexão que o pastor Ricardo fez com vários pastores aqui de São Paulo. E eu lembro que você tá na foto lá no fundinho, e daquela foto você foi o único que permaneceu. Verdade. Até hoje. Verdade. Aquela né? foto estávamos pastor Xisto, tinha o pastor da igreja, que foi convidado também pelo pastor Ricardo. Rodrigo. O Rodrigo, tinha o filho do pastor Rogério. Verdade. E nós conseguimos aí sobreviver, graças a Deus. Deixa eu fazer uma pergunta, por que só você ficou até hoje, daquela galera? Chefão, é que assim... Você acha, né? O que eu acho, as pessoas não acreditam, né? As pessoas pensavam que a Alexo era alugada, as pessoas não acreditavam no que você falava, da maneira que você veio de Curitiba, que você trouxe representando a Demicon, chefão, isso eu falo eu, tá? Mas você fazia de uma forma que quem entrasse lá, isso aqui é pirâmide, o carro dele é alugado, ele não tem nada disso, ele não ganha nada disso. Como a Sá falou nesses treinamentos aí que eu fui, eu tinha acabado de sair do macro atacadista, eu cuidava da BRF, e eu falei, não, tenho profissão, eu não vou vender consórcio. Eu briguei com o pastor Rogério lá, com o Filipac também, depois pedi perdão pros dois já, tá tudo alinhado, mas é por causa disso, chefão, o pessoal não acreditava, eu acho, sei lá, não sei o que o pessoal tem na cabeça. Gente, é que no nosso ramo a gente é muito bem pago desde que trabalhe, né? Então as nossas comissões são altas. E quando nós chegamos em São Paulo, eu e minha esposa, a gente tinha carro importado, temos até hoje. E a gente fala a realidade, a gente nunca enganou ninguém, né? A gente fala que a pessoa pode prosperar e ganhar dinheiro, só que as pessoas elas acabam achando que é mentira, ou acabam achando que é uma ilusão, acabam achando que é um engano, só que aí aqueles que permanecem começam a viver realmente aquilo que nós falamos, que é uma prosperidade familiar, uma prosperidade onde você consegue abençoar sua mãe, o seu pai, os seus filhos, é algo diferente, né, amor? E tem uma diferença também. Uma coisa é alguém entrar num treinamento de contratação hoje e ver muitas pessoas e muitas unidades.
Naquele momento, nós não tínhamos nenhuma unidade. Era só Verdade. nós 3. Verdade. Eu me Não é lembro verdade? Verdade. Não tinha como ter um portfólio, falar, olha aqui, essa aqui é a equipe que está conosco, como a gente pode, né? Até hoje na reunião mensal, o pessoal vê a quantidade de pessoas, eles podem ter testemunhos variados ali de pessoas que estão há pouco tempo e há mais tempo, só que naquele momento não tínhamos algo sólido ali para mostrar. E quem entrou e mergulhou de cabeça, literalmente mergulhou numa ideia que nem imaginava como que ia estar. Como que você chegou nessa reunião de treinamento? A tua mente, como que você chegou e como você recebeu isso? Foi exatamente isso, Sá. A Demilar não era conhecida em São Paulo. A gente tinha na Transamérica, Demilar, realize seu sonho, alguma coisa assim, 18 segundos. Era bem rapidinho. Só no domingo. Passava só bem rápido. E aí foi acreditando. E o chefão, quando chegou, ele trouxe uma equipe lá de 3 pessoas, entendeu? E essas pessoas não mostravam muito interesse, não mostravam o que é hoje. Eles não estavam. Tanto que dessas pessoas, acho que só ficou o Tadoca, né? Desses que vieram. Então, foi muito difícil acreditar, porque eu falei, eu tenho uma profissão, mas só que na época eu estava bem... Eu tinha uma vida espiritual bem ligada ao Senhor mesmo, eu buscava, eu fazia propósito, então eu fiz um propósito com o Senhor me respondeu, com vendas, eu liguei, a primeira venda eu liguei pro chefão 11h30 da noite, sabe? De madrugada. Eu liguei 11h30 da noite e coloquei ele para falar com o Elias, lembra, chefão? Foi lá na quadra. Ele falou com o Elias, vendeu o consórcio. Né? Aí ele falou, na época ele nem me chamava de irmão. Marcão, parabéns, você acabou de ganhar R$7.000. Eu falei, ele é maluco mesmo, como que eu ganhei 7 mil? Ele acabou de falar. É que a gente fez uma venda para um dono de uma imobiliária de R$350 mil. Como nós somos comissionados, aí eu peguei, era a primeira venda dele, falei, Marcão, olha que fantástico. Por telefone você acabou de ganhar R$7 mil. E você achava que era mentira? Eu achava. Durei, tive que ir em outro treinamento, em outro. Eu fui nos 4 treinamentos. Quando você acreditou? Eu acreditei, Sá, quando naquela foto que você tá na cadeira fazendo aquele contrato para mim, e eu acho que você já... Vendo que você colocava post-it bem certinho onde tinha que assinar, que o contrato tinha que ser assinado. Era contrato físico na época, não era online como é hoje. E se tivesse faltando uma assinatura, você tinha que voltar no cliente para recolher. Exatamente. Então foi aí que eu acreditei. Por quê? Ali já foi a Chácara Santo Antônio. Mesmo com aquelas cadeiras, não tinha nada montado. Não tinha nem móvel, né? Nem móvel, não tinha nada. Só a cadeira que ela tirou o plástico lá e o tapete. E ali eu comecei a acreditar. E já foi a transformação, a virada de chave. E assim, eu me entreguei de corpo e alma e tudo. E sou a Demicon. Glória a Deus. Sou muito grato por essa empresa e por vocês. Eu me lembro daquele dia ali. Aquele dia a gente estava montando um escritório ali na Zona Sul de São Paulo. Não tinha ainda imóvel nenhum, não tinha nenhuma mesa, nada, só que tinha uma cadeira. E aí o Marcão chegou com a venda e entregou para a Sá jogar a venda na parte online para tirar o contrato e levar para o cliente assinar. E imagina, a gente falando de crescimento, vitória, que a gente ia arrebentar de vender e não tinha nenhuma mesa, né? Provavelmente foi muito difícil para ele acreditar mesmo. Ainda mais que ele não conhecia a gente, né? Só que o dia a dia ele acabou acreditando, crescendo, hoje está voando com a gente aí. Marcão, teve um episódio nosso no início dos nossos atendimentos, que tinha atendimento num hospital bem famoso lá na Zona Leste de São Paulo. O que aconteceu nesse dia? Antes da gente ir. Esse dia foi assim. Tava uma chuva em São Paulo e nós marcamos para fazer atendimento no hospital. E aí eu tinha marcado com o chefão 7 horas da manhã, em frente ao metrô Moema, que só tinha Moema. Em frente ao metrô Moema. Eu cheguei 7h32, eu lembro até hoje. Aí eu entrei no carro, ele, irmão, aquela simpatia que todo mundo conhece o Filipac, sabe como que ele faz. Irmão, me abraça, beleza, vamos. Começamos a andar. Na hora que quando nós chegamos na 23 de maio, ele falou assim, irmão, hoje eu te esperei 30 minutos, tá? Mas é a última vez, nunca mais eu te espero. Não atrasa não, o horário é a marca dos príncipes. Ele falou essa frase, sabe, pra mim, dentro do carro. Mas assim, continuamos e fomos. Com essa calma? Foi com essa calma? Foi calma, sabe? Porque senão ele ia me assustar, sabe? Ele ia me assustar se não fosse Só calma. Tinha um vendedor. Só tinha eu, sabe? Tinha que ter calma, Tinha né? que ter calma. Aí ele falou bem assim. E aí nós fomos fazer esse... Você atrasou de volta? Não, nunca. Nunca mais? Não atrasou. Com o Filipac, não. Não, mas isso aí foi muito bom. E aquele dia foi uma aventura, né? Fomos expulsos do hospital. A gente chegou para fazer nosso trabalho e tinha o Santander lá dentro e a gente não sabia. E o chefão ia palestrar. Na época, só que a gente tinha recebido uma liberação do diretor do hospital.
Sim. Aí a gente atendeu todo mundo das 8 da manhã, que passava no hospital ali, até as 2 da tarde. Só que às 3 horas eu ia palestrar para 50 médicos. A hora que eu fui palestrar, chegou gente puxando a gente. Até hoje eu não entendi o que Dobrando a aconteceu lá. toalhinha. A gente a toalha, pegando as canetas. O que está acontecendo aqui? Não, vocês não podem ficar não aqui. Tem alguém patrocinando, a gente não sabia. Daí a gente mostrou, nós estamos com o contrato do hospital. Tem uma assinatura do diretor. Não, mas eu sou o dono. Pode ir embora. Foi bem assim. Nós vendemos lá, fizemos muito negócio lá, né? Fizemos negócio. Foi um casal amigo bem legal, é cliente até hoje. Ele é cliente nosso. Mas foi assim. Foi, né? Foi diferente. Tudo começou diferente. Marcão, tem alguma coisa que você olha para trás, assim, quando você iniciou, que você mudaria, você não faria, ou você faria diferente? Tem sim. Tem muita coisa que eu olharia para trás e mudaria. Tipo o quê? Primeiro de tudo é a minha posição. Não se esconder atrás de ninguém. Tomar a frente. Depois que eu tomei a frente, eu vi onde eu podia chegar. Onde eu poderia chegar. Eu me escondia. Antes eu me escondia. Aqui, se fosse para estar nesse microfone, eu não estaria. Eu me escondia muito. Vitória, só você tá aqui, né? Só. Isso é verdade. Tanto que o chefão falou que eu até liguei para pedir. Não é que eu liguei, não. A gente tava almoçando. Ele jogou na minha cara e falou assim, gente, vocês não vão me convidar para ir para o Explosão Cash? Aí eu falei, quem faz a agenda é a Carol, que tá lá no cantinho. Não, foi mais ou menos. Mas assim, o que eu voltaria era isso. Me colocar mais à frente. Não ficar atrás de ninguém, de nenhuma pessoa, independente do que for. Eu não ficar atrás de uma pessoa. Eu perdi muito tempo por isso. Poderia estar muito melhor, voando muito mais. Não estou reclamando, tá tudo bem, mas eu me colocaria. A liderança acho que é um cargo que você tem que se expor, né? A exposição, ela te leva ao crescimento, né? E o líder que se esconde, ele acaba travando o crescimento dele. O líder é exposição mesmo. O líder ele vai ter que correr, o líder vai ter que estar à frente, né? Ontem na igreja eu preguei sobre as 6 roupas de José, né? Cada roupa de José foi um tempo na vida dele. E tem um tempo que José ele se expõe por uma oportunidade. E qual que é a oportunidade de José? A Bíblia fala que o copeiro e o padeiro de Faraó eles têm um sonho. Perdão, não é que eles têm um sonho, eles são mandados para a prisão. E como José, tudo que ele fazia era para excelência e fazia para Deus, a Bíblia fala que em pouco tempo o carcereiro coloca José para tomar conta daquela cadeia. E o que mexe comigo é que José começa a servir o copeiro e o padeiro e eles veem que eles estão com semblante de triste, eles não estão bem. E os dois compartilham um sonho com ele. E José fala para o copeiro, olha, daqui 3 dias você vai voltar a trabalhar com o Faraó e Faraó vai te exaltar. E falou para o padeiro, daqui 3 dias você vai falecer. Só que quando acontece isso, ele tomou um posicionamento de liderança. Por quê? A única forma de você chegar no copeiro e no padeiro que estavam presos com ele, era ele estar servindo. Então a primeira coisa, o líder que não serve, as pessoas que estão com ele, tomam lugar de posição, é um líder que não cresce. Segundo posicionamento, ele foi ousado e usado por Deus, porque ele revela os sonhos, acontece o que ele revela, só que quando o copeiro está saindo, ele fala, olha, não se esqueça de mim. Fala para Faraó, eu sou da terra dos hebreus, eu não fiz nada para estar aqui. Então ele se expôs, o líder de verdade vai ter que se expor. Independente do resultado, né? Porque muita gente acredita que o José foi esquecido na cadeia pelo copeiro, não foi esquecido. José foi chamado no tempo certo de Deus. Foi quando o Faraó teve um sonho. A gente até comentou ontem no carro, voltando para casa, eu falei, amor, a tua pregação tem outro nome, o fundo do poço tem mola. A pastora Sayuri me deu mais uma pregação ontem pra mim. Eu falei assim, a partir do momento que jogaram ele no poço, não imaginava onde ele ia chegar. Só que Deus já tinha uma mola lá que ia impulsionar aonde ele iria estar, né? Nossa, forte. E foi isso mesmo. E a liderança é isso. Porque ninguém imagina onde você vai estar, né? Quando a gente montou a primeira empresa, a gente foi julgado. Vocês são malucos. Porque não voltam pro Japão. Isso é mentira. E se a gente não acreditasse na palavra que Deus entregou para nós, né? Eu acredito que a liderança, ela não tem que ter medo, ela tem que se expor. E a liderança ela tem que saber passar pelo processo, né? Uhum. Nós falando de José aqui, a Bíblia fala que o processo dele iniciou com 17 anos. E quando ele virou governador, foi com 30. De roupa de escravo. Imagina, primeiro o pai dele dá uma roupa para ele, que era a roupa que os irmãos invejaram. Segundo, ele teve uma roupa de escravo, que ele foi vendido. Aí depois da roupa de escravo, ele teve a roupa de preso.
Depois a roupa de presa e teve a roupa o quê? A Bíblia fala de Deus, fala que é a roupa da oportunidade. A Bíblia não fala isso, é a passagem que eu li ontem, que a gente colocou como roupa da oportunidade, que é a hora que ele está na frente de Faraó. Aí depois ele tem uma outra roupa, que é a roupa de linho fino, é a roupa do amor, ele vai ter que perdoar os irmãos dele. E a liderança que ela entende esse ciclo é uma liderança que cresce, vence e prospera. Até hoje José deixou marcado o Egito. Hoje no Egito não tem um governador menos de 30 anos. Porque quando José virou governador, ele tinha 30 anos de idade. Qual foi o seu maior desafio, Marcão, até aqui? Meu maior desafio? Pegando o gancho aqui da história de José, pensei aqui, qual foi agora da tua José. história? Da tua história. Marcão Qual foi o Zé. seu maior desafio até aqui? Meu maior desafio foi iniciar o projeto, chegar no meio e terminar. Não parar no caminho. Não parar no caminho. Você era uma pessoa que parava no caminho? Totalmente. E aprendi, lógico, na Bíblia também, e o Filipac sempre fala, bom é o final. Então, a Sá já falou minha idade, eu não tenho mais idade para errar, eu não tenho mais tempo para errar. Então eu quero viver esse final. Eu cheguei até aqui, independente de tudo que eu passei, mas eu quero viver o final. Amém. É o que eu tô indo para cima disso, sabe? Eu parava muito. Eu começava e largava, desde o tempo de criança mesmo, de adolescente, fazia as coisas, largava. Eu comprava, por exemplo, comprava uma bicicleta e desmontava e depois eu largava lá, ficava. Aquela bicicleta lá, dava para montar. Você não terminava o que você começava. Nunca, sabe? E sabia, né, que uma das coisas mais importantes é o fim, né? A Bíblia fala que sim, o início conta, mas que realmente conta é o fim das coisas. E muitas pessoas não crescem, não prosperam e não vencem porque elas não continuam. Só que o processo às vezes não é fácil, né? Você estava falando de José um pouquinho antes, né? Imagina se José tivesse parado no processo. Imagina se ele tivesse não continuado no propósito que Deus tinha para ele, né? Mas eu acredito que Deus, ele levanta pessoas que ele entende a capacidade de ir até o final. Forte. É muito difícil. Eu acho que Deus já vê, como ele já tem um caminho traçado, ele já vê lá o final, ele conta com você, né? E você tem livre-arbítrio para escolher o que fazer. Mas quando você está na direção dele, você vai até o final. Ele sabe da tua capacidade. Meu Deus, que forte, né? Forte. Forte demais, hein? Essa é minha pastora. E olhando assim agora, por exemplo, você como líder, né? Você entende esse desafio que você passou. Quando você vê alguém abaixo de você com o mesmo desafio, o que você aconselha essa pessoa? Como que você direciona essa pessoa? Porque eu acredito que Deus coloca pessoas no nosso caminho que tiveram problemas iguais aos nossos e que nós estamos superando, já superamos. O que você faz? O que você fala? Sá, exatamente isso. No sábado nós tivemos um treinamento em Campinas, foi exatamente isso. As pessoas que estavam, eu estava falando do plano de carreira, que eu até apresentei para você. Só que eu olhava, muitas pessoas não estavam acreditando, não acreditam. São pessoas, aí eu estou falando, eu passei por isso, eu fiz isso, não falando somente de mim, eu dei exemplos de pessoas que estavam lá dentro, que estavam junto. Só que assim, é difícil a pessoa, não sei o que você colocar, não é nem problema de dinheiro, sabe? Porque eu já falei, eu falo lá para minha equipe, tem hora que eu começo, vocês sabem um pouquinho, eu estou bem melhor, mas eu falo, tá bom, o que é um fixo para você? É 10 mil reais, eu te dou 10 mil, só que você me entrega 10 milhões em venda, vamos assinar o contrato agora? Só que ninguém quer. Eu falei, não tem comissão, a comissão é minha. Eles não querem, porque eles pensam só no dinheiro. Eu já tentei, não é no dinheiro, então eu tento passar o que eu passei. Eu tento passar. Eu acho que a grande dificuldade das pessoas para não crescer, não prosperar, não vencer é a crença limitante. É mentalidade escrava. E a única forma de quebrar a crença limitante é a gente fazer junto com elas até dar certo. Não tem outra forma de fazer. Porque a gente veio discutindo agora no carro por algo que está acontecendo. E não vou nem falar o nome que é capaz de viralizar isso e contra. Né? Que o pessoal está subindo uma montanha. Né? E, gente, o pessoal volta meio fanático desse lugar. Só que aí eles geram uma crença limitante dentro dessa pessoa, que essa pessoa fica amarrada por aquilo ali. E a pessoa tem que entender que não é a montanha que vai curar. Quem vai curar é Jesus, quem vai libertar é Jesus. Quando a gente contrata uma pessoa, é a mesma coisa. A gente treina ela, a gente capacita ela e te dá direção de vida para ela. Mas só que a gente não pode acreditar por ela. Só que a gente não pode deixar de fazer.
Eu acredito que existem coisas que podem ser ferramentas na nossa vida, sabe? Para te levar a um novo nível, mas a gente não pode ficar preso a essa ferramenta. Eu acredito muito nisso. 100%. Eu tenho um Pode ser exemplo, independente. sabe, um exemplo bem gigante, bem gordo, que é o Cristóvão. Ele nunca acreditou em mim. Ele nunca acreditou. E assim, e o que ele está vivendo hoje, sempre ele fala comigo. O Cristóvão demorou uns 6 meses para acreditar. Nossa, chefão, A foi gente duro. falava, Não, ia na falava, casa falava. dele. Ele comer veio pizza. depois de você, Bem depois. né? Depois. Não, o Marcão Não. ia todo dia na casa Meu dele. Deus. A gente Pode ia na tudo. casa dele, a gente ficava comendo pizza, ele não acreditava, não, isso daí não. O cliente, aquele cliente do contrato, é o sobrinho dele, o Felipe, que é aquela venda lá do Pico do Jaraguá. Eu me lembro. Essa venda, foi essa venda aí pra ele. É do sobrinho do Cristóvão. Não sabia. É, um e que é pra- bem alto. bem alto. Sim. E pra ele acreditar, foi duro, sabe? Foi duro. Ele era da bolsa, ele era... B3, né? Ele só pensava na bolsa e a gente sempre vindo, caminhando, fazendo, vamos, Cristóvão. Não. Aí, mas graças a Deus ele acreditou e o que ele tá vivendo aí, Tá voando, né? voando. É um grande ele- exemplo, Agora né? veio a Rita também, é um casal que Casal eu amo. maravilhoso. chefão. E a Rita é braba, hein? Você tá louco. Ela é. Ela é diferente, Entendeu? não é verdade? Ela é. Ela tem uma Já botou fogo visão. no negócio, do grupo, em tudo. Não, ela é... Ela é pra frente. Pra frente. Ele Marcão, tem que dar uma segurada. Você tem várias coisas maravilhosas. Uma delas é lealdade. O que é lealdade pra você? Porque você é um cara muito leal. Independente do que aconteça, você é leal. Lealdade, chefão, é uma coisa que eu aprendi lá atrás. No mundo que não vem nem eu ficar falando. Lealdade é... A partir do momento que o meu líder não quebra princípio, eu vou ser leal para ele em qualquer coisa. Como você sempre fala, chefão, tudo que já passou, tudo que teve, se você ficar sozinho, eu vou estar do seu lado. Independente, chefão. Você já mostrei isso daí, não é nem para falar, mas a lealdade para mim é isso. A partir do momento que não quebrou. E a gente viveu um tempo, eu, você e a Sá, que acho que talvez poucas pessoas sabem, né? Quando começou a pandemia, a gente teve uma... Eu estava orando no escritório e eu tive uma experiência com Deus que talvez eu nunca tinha tido. O Espírito Santo ministrou a gente que da nossa equipe ninguém ia falecer. E a gente recebeu algumas direções de Deus. E uma delas é que a gente montava um kit Covid, né? Então a gente tinha com um remédio, você lembra? Kit Power Ranger. Eu chamava de kit Power Rangers. Falei assim, gente, vamos montar um kit então para a equipe toda. E ali a gente colocou muito dinheiro, né? Talvez mais de 50 mil reais, não sei, só comprando remédio. E aí ficava na mesa do Marcão só os remédios. A gente recebia uma ligação. Ó, o Renatinho que trabalha com a gente está com Covid. O que a gente fazia, Marcão? Ia lá e levava o kit para ele. Levava o remédio Levava até o a remédio. casa da pessoa. A gente abençoava a pessoa de graça. A gente não cobrava o remédio. E a gente voltava embora. Botou. E quem fez isso foi nós três. Não foi mais ninguém. E o Marcão que foi a correria. O Marcão foi correria. Sempre, O Marcão foi correria. sempre, chefe. A gente levou muito remédio, né? Muito. Nossa, Nossa, foi muitas é. coisas. E você ficou internado, né, Marcão? Fiquei, O que sabe? que era? Era Covid. Era Covid mesmo? Eu fiquei, Uma época. fiquei 4 dias na UTI, não entubado, mas eu fiquei 4 dias na UTI. Bem horrível, eles tiraram foto, mas tem até figurinha minha rodando, mas tava muito Ninguém feio. usa mais marca Não, essa só figurinha. usa assim. Não, mas foi um momento também. Tem a que- figurinha do Covid. Os caras é muito ruim. Os caras são ruins, cara. Eu fiquei 4 dias, sabe? Não entubado, mas internado na UTI. E graças a Deus, até hoje ainda tenho sintomas que tem vezes que eu tô falando, ou tô jogando, qualquer coisa que eu faço, assim que eu fico cansado, eu dou uma parada e é... Eu vou fazer uma pergunta agora que totalmente fora da caixinha. Quando a gente fica internado, passa uma reflexão na nossa cabeça de muita coisa. Muita coisa. Eu já conversando com pessoas que já ficaram internadas também, parece que existe antes da internação uma pessoa e depois outra pessoa, né? Acho que a gente começa a valorizar algumas coisas. Passou alguma coisa na sua cabeça nesse momento? Passou, sabe? No momento que eu fiquei internado naquele lugar que eu estava lá, naquele hospital, que foi o Hospital da Luz ali na Vila Mariana, passou muita coisa. Tanto que entrou lá, na hora que entrou, eu consegui ainda ficar com o celular porque eu escondi, né? E o celular e fiquei com um celular. Pra Só me piora esse só podcast. piora. Mas por quê, Sá? Era muita cabeça. É. Todos que estavam ficando era a mente. O chefão sempre falou isso, mas quando eu estava quase morto, ele falava assim, é a mente. Mas mente como? Não aguento nem falar, chefão. Como que é a mente? Mas isso daí foi mesmo a mente.
Passou muita coisa na minha cabeça. Eu falei, agora eu vou dessa para pior. Eu já tive leucemia, eu fui de leucemia com 2 anos. Então eu tive muita coisa. Até hoje tem pressão alta, diabetes, um monte de coisa. Então eu pensei, sabe? Eu falei, já era, eu acho que dessa eu não vou passar não. Ou tomara que Deus já... Falei meu número para eu não descer, se descer tem que subir, pelo menos. E ficou passando muita coisa na minha cabeça. E eu fiquei muito mal. Chegou um dia lá que eu falei, já era, não vai ter mais jeito. E um enfermeiro de lá, ele me mostrou por que, aí depois eu entendi o porquê que era a mente. Esse Hospital da Luz, ele é embaixo da Vergueiro, ele tem dos dois lados da Vergueiro. Aí eu tinha que fazer uma não é endoscopia, aquele que fica naquela máquina redonda. Eu esqueci o nome, mas eu não Ressonância. Isso. Aí, chefão, ele pegou da maca. Aí, lá nessa UTI, o que eles falaram? Gente, fica calmo, ele tá na UTI porque ele vai ser assistido por um médico e um enfermeiro 24 horas. Legal. Aí chegou uma hora, que era noite, tava um frio, aí ele colocou um cobertor e me passou para uma outra maca. E falou assim, Marcão, o oxigênio tá aqui, põe no seu nariz aí. Eu falei, opa, beleza. Tamo indo. E fomos. Aí chegou lá, colocou na máquina, fiz o exame e voltei. Aí, beleza, voltou, o nome desse enfermeiro era Mário. Eu lembro até dele, eu tinha até o contato dele até esses dias. Aí, beleza, voltei. Na hora que eu voltei, ele falou, falei pra você que essa Covid era tudo da cabeça, tudo da mente. Eu falei, como? Não entendi. Ele falou assim, olha aqui, esse gás, esse tamborzinho que eu te levei, ele tá vazio, ele não tem nada. Cara! Eu falei, seu miséria, seu amor. Eu já tava com medo, aí que aumentou. Ele fez isso comigo. Aí ele falou, não, aqui, esse oxigênio não tem nada. Colocamos aqui para te levar, né, só para você ver. Era emocional. Era emocional. Aí isso foi no 3º dia. No 4º dia eu fiquei melhor. Aí a voz começou a sair, aí tinha que fazer umas bolinhas, soprar as bolinhas. Eu já conseguia fazer isso automaticamente, sabe? Virou. E o Cristóvão também, quando pegou, também o dele foi bem emocional. Aí que eu vi também. Uma coisa que era bem emocional. Ele ficou bem... Que enfermeiro inteligente, né? Ele fez uma... Não foi você, né? Lógico que ele é inteligente. Legal. Legal. Ele não era... Eu fiquei depois, né? Durante o tempo eu fiquei pistola com ele, mas depois eu entendi. Você já não acreditava em mais nada dele. Agora não. Agora o que ele for fazer, eu falei, não vou mais nem dormir. Vou ver o número. Tá louco. Mas é isso, sabe? Mas foi uma boa estratégia. Foi bem legal. E quando eu conto assim para as pessoas, mas foi o que ele fez mesmo. E ele ficou meu amigo. Quando cheguei, tive que voltar muitas vezes lá e encontrava ele. Foi bem legal, mas foi bem... Marcão, hoje, qual que é o tempo que você está vivendo dentro da Demicon? Porque acho que faz 1 ano já que você se mudou para Campinas. Vai fazer um ano, E o que você está vivendo hoje de novo na empresa? Hoje, chefão, hoje eu estou vivendo, a palavra assim, eu acho que é a restauração. De tudo. Da minha vida espiritual, da minha vida sentimental, da minha vida financeira, é tudo. Nesse 1 ano que eu estou em Campinas, eu quis renovar tudo, quis fazer tudo novo. E eu acredito que eu estou indo para o caminho certo. Agora eu tenho mais experiência que lá atrás eu não tinha. Muitas vezes foram... Mais maturidade. Que muitas vezes... E outro que eu preguei que você faltou o culto, já vou fazer um hashtag aqui já. Aí, tá vendo? A primeira roupa de José foi a roupa de maturidade. Ele abriu a boca para as pessoas que não deviam ter aberto. Para os próprios irmãos dele. Tem gente que não quer ver gente feliz. Tem pessoas que não querem ver a gente crescer, prosperar e conquistar na vida. Vencer, né? Então a gente tem que tomar cuidado até para quem a gente compartilha nossos sonhos. A gente não pode deixar de compartilhar. Mas o que mais tem aí fora é a gente tentando afogar nossos sonhos. É verdade. E hoje você está mais maduro, realmente. E em Campinas eu estou vivendo isso, chefão. Pus para a experiência, colocando na frente, pessoal, vamos fazer. Esse mês nós vamos fazer a reunião do dia 1º de maio, né, no feriado, quinta-feira. E já colocamos... Nós temos feriado? Tá doido? Que feriado? É o feriado do dia 1º. Mas a gente não tem. Nós não tem, não. Vocês não conhecem o Filipac Hitler, gente. Se vocês conhecem. Eu falo que esse podcast só tá... Não, feriado nunca existiu. Nunca existiu. Não, mas é verdade. E aí nós estamos colocando Campinas onde ela deve estar. Esse mês saiu umas vendas. Mas só porque saiu venda. Não é venda grande. Todo mundo está vendendo. Todo mundo que está entrando, todo mundo que está ficando. Tem um tempo de...
chefão sempre fala isso, de maturação da loja. Dá um desespero, você chegar numa loja tão linda daquela e você vê 2, 4 pessoas, dá desespero. Mas nós estamos colocando gente que as pessoas estão ficando. Glória a Deus. Estão mudando de vida. Já tem pessoas que estão mudando de vida. Eu tenho um consultor, eu sempre falo dele, amo a vida dele, que é o pastor Paulo. Ele está mudando de vida. Ele veio da IBM, ele tinha um ótimo salário, mas agora fazendo o que ele gosta, falando com as pessoas da igreja. Ele só faz o que ele gosta, ele só marca com o pastor, ele faz tudo os clientes dele. Tudo. Ele está mudando de vida. Ele entrou em novembro, ele ficou novembro, dezembro, janeiro, agora tudo. Bom, ele já está tirando um salário que ele já está... Não está igual o da IBM ainda, que ele quer melhorar. Ele quer buscar melhorar, mas ele já tem um salário. Já está fazendo venda. Ele já fez mais de 3 milhões em vendas. Glória a Deus. Em 3 meses. O que você espera dos próximos 5 anos? O que eu espero, chefão, como eu falei, eu já estou numa idade que nos próximos 5 anos eu vou estar na casa dos 50 e alguma coisa. Se eu chegar... Eu espero que o que eu plantei desse tempo que eu estou para Campinas, de 3 anos para cá, de 2 anos, dê certo, dê resultado. Porque foi muito... O que eu plantei foi com sacrifício. Porque muita gente chegou e me atropelou e me passou. Não somente de Ademicon, de um monte de coisa. Pessoas chegaram há 2 anos... estão voando, tem um salário maior que o meu. Só que eu fiquei plantando, eu fiquei comendo ali, plantando, fazendo, treinando, buscando melhorar. E mostrando para todo mundo. Todo mundo chegou e voou. Então eu quero nesses 5 anos poder dar o melhor para minha família hoje, realizar os sonhos da minha família, os meus, e ter uma... Não vou parar com 50, não é velho, mas... Assim, já está mudando, já tem uma... Até 79, né? No mínimo, né? 11 meses e 29 dias. Sem feriado. Sem feriado. É. Isso aí. Então eu quero mudar. Faça a pergunta pro O que te impulsiona a continuar, Marcão? E o que te inspira para continuar? O que me inspira, o propósito que é pessoas, isso falando né, da Ademicon, e o que me inspira é o meu filho, que ele é o meu porquê e o meu pra quê. E agora também a minha esposa. Você vai casar agora? Casar. Ê, Marcão, hein? Que alegria. Vai casar com quem? Casar com a Bonju. Com a Bonju? Então o que me inspira agora é isso. Eu gosto muito de cuidar de pessoas, de servir pessoas. E eu estou conseguindo fazer isso novamente. Estou cuidando da Bonju, do Gui, tem o Matias também. Então é isso. Eu gosto de servir, gosto de ajudar, de estar sempre fazendo. Glória a Deus. Deus. Acho que vai ser. Amor, faz a pergunta final. A frase? Marcão, que frase que você deixa pra gente? Pra quem tá assistindo, pro futuro? Isso aqui vai ficar para sempre na internet. Uma frase só... Uma palavra? Uma palavra. Seria lealdade. Lealdade. Para mim, essa palavra é tudo. Independente de ser, mas você puxa saco e você está perto do chefão da cefona. Não, eu sou leal. Se eu estou no ministério de igreja, se eu estou com quem, com a pessoa que eu estou, é lealdade. Sempre. Sempre. Forte demais, né? Hoje em dia poucas pessoas são leais, né? A grande verdade é essa. Eu falei pro pessoal ontem, quando eu estava ministrando sobre José, eu falei, gente, o que mais mexe comigo, que dos 17 anos até os 30 anos, José teve inúmeras oportunidades de quebrar princípios. E nenhuma vez ele quebrou. O grande líder, a pessoa que vai crescer, que vai vencer, é uma pessoa que, como fala lá no interior, né? Bem no interior, não deixa o rabo para trás, não quebra princípios. Yes. Marcão, que benção, hein? Meu irmão, tem uma câmera aqui, ó. Essa câmera aqui é uma câmera que a hora que você vai fazer um convite, chamando pessoas para trabalhar com você. Ali embaixo vai estar o QR Code que a pessoa vai te colocar e vai chamar direto o teu WhatsApp. Marcão, por favor, fique à vontade. Você que é gerente de banco, de startups, de financeira, você que não tem mais sonho, que não está sonhando, venha trabalhar com a gente. Não tem segredo.
Você vai mudança de vida. Em Campinas. Gente, não perde a oportunidade, nós temos um escritório lindo em Campinas ali, está no bairro mais nobre de Campinas, o escritório tem mais de 500 metros quadrados, o Marcão faz a gestão ali, tem vaga na equipe e a vaga para quem quer, para aquele que quer prosperar, vencer e conquistar. Se você está nesse ciclo, dá uma clicada aqui no QR Code, chama o Marcos, vem fazer parte da nossa família. Amor? Marcão, obrigada por ter compartilhado um pedacinho da sua história. Deus abençoe você em Campinas. Amém. Deus abençoe os sonhos e projetos, a sua equipe. Que ela venha se multiplicar. Em nome de Jesus. Obrigado, Obrigada. Sá. Meu irmãozão, Obrigado, chefão. a gente ama você demais, foi uma honra ter você com a gente aqui. E você é realmente esse cara leal, você é esse cara que tem o coraçãozão. Me perdoe se eu errei alguma coisa no caminho, porque a gente erra, né? A gente não é perfeito. Existe o Filipac Hitler às vezes só, né? Não é Só às sempre, vezes. né? Só às vezes. Mas a gente é muito grato a Deus por tudo que o Senhor fez com a gente até aqui. E nós louvamos a Deus porque Ele vai continuar fazendo, porque Ele é um Deus fiel. Muito, muito obrigado, meu irmão. Amo sua vida, tá? Amém. Obrigado, chefão. Tamo junto. E você foi o primeiro camisa 10, hein? É. Gente, você que foi até aqui com a gente, curte, compartilha, manda para o máximo de pessoas. Para o Marcão está fazendo o Explosão Cash, aqui já é uma vitória. O Marcão, ele é super tímido, gente. Então, se você está vendo isso daqui, deixa eu falar algo para você, tem um espaço no mundo das vendas. E esse espaço é para você. Ontem eu recebi no Instagram uma pessoa perguntando, uma pessoa que eu amo, que eu conheço há muitos anos, se ele se daria certo trabalhando com a gente. E eu falei para ele, falei, olha, eu não era vendedor. Eu não tive um dom de vendas, mas eu aprendi no caminho. E como que nós aprendemos no caminho? A gente aprende treinando, a gente aprende fazendo e a gente aprende errando. Então, se você quer fazer parte de um time que prospera, que cresce, que vence, vem fazer parte do nosso time. Que Deus te abençoe e até o próximo Explosão Cast.